Pedro, vou deixar você à vontade aí, que eu sei que você apurou algumas coisas, mas eu queria fazer uma provocação aqui, um paralelo com a sucessão nas duas casas. Ruim, muito ruim para Arthur Lira também e para o Davi Alcolumbre, né? Porque a gente sabe que isso passa também por uma negociação das escolhas dos nomes. Isso me foi apontado por um líder hoje. Olha, presta atenção, porque com essa decisão vai todo mundo para o mesmo patamar, não tem preferido, né, na escolha do nome. E dá força para o governo, por outro lado, para também vetar algum nome que não é muito bem-vindo, para dizer, não vamos escolher agora. Então, assim, daqui a pouco eu vou contar até que o Arthur Lira está querendo sim se apressar e já falou para as pessoas que vai marcar reunião com o presidente Lula para chancelar mesmo em agosto. Mas a avaliação dos líderes é que o pano de fundo também, Pedro, traz a sucessão nas duas casas. Boa tarde já, né? Já passou do meio-dia. Boa tarde. Clarissa. Começou cedo, né, meu amigo? A gente entende. Pois é. Olha, eu sinto o seguinte, existe uma diferença muito grande do clima na Câmara e no Senado. O clima na Câmara dos Deputados é mais bélico. Arthur Lira comprou essa briga, a reunião do Colégio de Líderes na terça-feira já abordou esse tema, uma possível resposta dos deputados ao Supremo Tribunal Federal. E ali tem uma contaminação maior na Câmara do que do Senado na sucessão da mesa em relação ao posicionamento sobre qual seria a resposta mais adequada ao Supremo Tribunal Federal. Mais uma resposta, porque de tempos em tempos o clima piora, fica mais degradado entre as duas casas. Mas no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco tem feito um discurso de defesa de mais transparência e rastreabilidade das emendas PIX para que elas sejam mantidas. É um discurso mais afinado com o Palácio do Planalto e também com o Supremo Tribunal Federal. Ele disse, inclusive, em entrevista aos jornalistas, mais de uma vez, que estaria disposto a acatar algumas das reivindicações, algumas das demandas apresentadas pelo ministro Flávio Dino. E ele concorda que é preciso que as emendas tenham mais clareza para onde elas vão, quais são as obras que vão receber esse recurso, porque senão essa categoria das emendas PIX se transformam em dinheiro na veia dos prefeitos. Prefeitos que são aliados dos deputados que fazem essas emendas e dos senadores também. E aí acontecem casos que a gente já viu vários na imprensa de emendas que vão parar em redutos eleitorais que muitas vezes não correspondem à necessidade de toda uma região, ou mesmo emendas que favorecem diretamente familiares de candidatos. A gente vê o caso, por exemplo, das emendas que foram parar na cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, cidade cuja prefeita é irmã do ministro Juscelino Filho, segundo denúncias feitas pelo jornal Estado de São Paulo e que são investigadas pela Polícia Federal. As denúncias são que essas emendas foram usadas para pavimentar uma estrada que passa pela fazenda da família. Essa é a ponta de um iceberg, né? Quando a emenda chega direto numa prefeitura sem rastreabilidade, ninguém sabe para onde esse dinheiro foi de fato. E ninguém sabe se esse dinheiro está sendo usado para beneficiar uma comunidade, uma região, ou apenas um grupo político. Portanto, é razoável esse argumento do ministro Flávio Dino, um argumento que também embasa uma discussão mais de fundo sobre a mudança da governabilidade depois que os parlamentares passaram a ter o controle maior sobre o orçamento. O Palácio do Planalto perdeu o poder de negociação com os deputados e, em contrapartida, os deputados ganharam mais poder de barganha com o Palácio do Planalto. Então, houve uma inversão do que costumava ser o que a gente conhece como presidencialismo de coalizão.